Fala galera ligada no Pautas e Táticas, como prometido ainda nessa semana, né, quando eu postei o último vídeo, refazendo, né, na verdade avaliando como foi o nosso prognóstico do Campeonato Brasileiro, vendo o que a gente acertou, o que a gente errou. Eu falei que ainda nessa semana a gente traria o vídeo fazendo a seleção do Brasileirão para encerrar logo o assunto Brasileirão e daqui a pouco virar a chavinha só para a Copa do Mundo. Vocês viram a seleção da CBF? Foi polêmica, né? Muita gente discordou de vários nomes. Eu tentei ser o mais justo possível com o que foi individualmente o desempenho dos jogadores dentro do Campeonato Brasileiro para poder montar a minha seleção, beleza? Então, já deixou seu like? Não dá mole, pô, deixa seu like. Já se inscreveu? Não, tá esperando o vídeo acabar para saber se o canal tem qualidade? Então espera. Não gostou desse vídeo? Navega pelos outros conteúdos do nosso canal. Se eu merecer sua inscrição, você se inscreve e compartilha com os amigos, beleza? Então vamos lá. Seleção do campeonato, goleiro. Se o Corinthians fez um grande início do Campeonato Brasileiro, chegando a liderar e garantindo cedo uma vaga na fase de grupos da Libertadores, se deve a dois fatores: sua ótima campanha em casa e a segurança do Cássio quando exigido. Jogador que antes do campeonato começar era um dos mais cobrados, né, pela torcida, deu a volta por cima, mostrando a segurança digna do maior goleiro da história do Timão. Então o Cássio é o camisa 1 da nossa seleção do campeonato. Na lateral direita, Marcos Rocha do Palmeiras. Foi versátil e muito eficiente em quaisquer funções que ele fez. Terceiro zagueiro, apoiador por dentro, atacando a linha de fundo quando necessário. O jogador chegou até a ser especulado na seleção brasileira por parte de público e crítica e impôs até a Abel Ferreira designar funções de ponta ao Mike sem que o Marcos Rocha saísse do 11 inicial. Muita gente pode estar falando do Rodinei do Flamengo, mas eu acho que os jogadores do Flamengo em si fizeram melhor campanha nas Copas do que no Brasileirão em si, né? Porque a primeira fase do campeonato, ainda com Paulo Souza, muito irregular o Flamengo, e quando o Dorival Júnior assume, ele claramente monta dois times, né? Um time suplente para o Brasileirão e o time principal ele deixa para as Copas. O Rodinei fez muito boa temporada nas Copas, por isso ele não entra na seleção do campeonato, beleza? Na zaga, também do Palmeiras, vem o nosso primeiro back, Gustavo Gomes, que é há anos o melhor jogador em atividade na América do Sul nessa posição. Para muitos ele foi um dos candidatos a melhor jogador do primeiro turno do campeonato. A segurança e a liderança de sempre garantiram ao Verdão, além do título brasileiro, a defesa menos vazada da competição, com 27 gols sofridos em 38 rodadas e incrível marca de apenas 3 derrotas em todo o campeonato, sendo que a terceira derrota veio só na última rodada, quando tudo já estava decidido há muito tempo, beleza? Quem fecha a zaga é Vitão, do Internacional, ex-jogador do Palmeiras, inclusive, ainda muito jovem, 22 anos, ele que chegou na metade do campeonato para acertar a defesa do Inter. Ele foi um dos vários reforços do Colorado na janela do meio de ano, que vieram inclusive por conta do conflito, né, entre ucranianos e russos. Ele que é jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele está no Inter por empréstimo e mesmo tendo sido lançado entre os profissionais lá em 2019, esse é o ano em que ele se apresenta como um dos mais promissores jogadores da posição no futebol brasileiro, e por isso tem também o meu voto para revelação do campeonato, beleza? Lembrando que a CBF elegeu o Endrick do Palmeiras, que tem pouquíssimos jogos, né? Mesmo sendo muito impressionante e tudo mais, acho que o Endrick ele pode garantir essa posição de revelação do campeonato quando puder jogar uma temporada inteira. Com pouquíssimos jogos eu tenho muita dificuldade de dar esse título pro Endrick, beleza? Agora, fechando a defesa, outro reforço de meio de temporada, né, que chegou para resolver um problema no seu clube, Fernando Marçal, do Botafogo. Ele que jogou apenas 18 rodadas e figurou diversas vezes na seleção da rodada do campeonato, com atuações sempre muito seguras na defesa, já que ele também pode atuar como um zagueiro, e muito influentes no ataque, né, seja atacando por dentro ou por fora. Ele também se tornou o cara das bolas paradas no Botafogo e acrescentou experiência de 33 anos em uma carreira onde passou por clubes como Benfica, Lyon e Wolverhampton da Premier League. Muita gente pode estar se perguntando, cadê o Piquerez? Inclusive figurou na seleção da CBF. Inclusive a seleção da CBF teve toda a defesa do Palmeiras, né? O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Eu quis dar uma mesclada um pouco maior. Sabia que o Marçal não estaria em nenhuma seleção por conta do número de partidas, então pelo menos na minha seleção, ele que joga no meu time, mas aqui não é uma análise clubista, é uma análise bem fria e racional. Eu fiquei muito satisfeito com o desempenho do Marçal e para mim ele foi o melhor lateral esquerdo do campeonato de fato, beleza?
O volante do time, aqui eu vou escalar o time num 4-1-3-2, ou seja, vai ter um volante, 3 jogadores ali mais à frente e uma dupla de ataque, beleza? Para ser um pouco mais justo com os desempenhos individuais dos jogadores na competição. Então o meu volante é o André, do Fluminense. Ele que é um ótimo protetor da defesa tricolor e líder da saída de bola do time do Fernando Diniz. Esse é mais um campeonato sólido do André, que tem apenas 21 anos, havia despontado no ano passado. Ele já chama a atenção de clubes europeus e é considerado um dos grandes talentos, né, para a próxima safra de meio-campistas com potencial futuro de seleção brasileira. Então o primeiro aqui da nossa linha de 3 é o Dudu, um dos maiores craques do campeão brasileiro, certamente o maior ídolo dessa geração super vencedora do Verdão, reinventado como um ponta pela direita, ele que jogava mais pela esquerda. O jogador soma 7 bolas na rede e 8 assistências no campeonato, fora ter sido o único jogador do clube a entrar em campo em todas as partidas da competição, igualando o recorde do Dario Conca, também campeão com o Fluminense em 2010. Então, por exemplo, na seleção da CBF não tinha o Dudu. Na minha tem que ter, é a obrigação ter o Dudu nessa lista. Assim como também é a obrigação ter o Arias do Fluminense, né? Voltando ao tricolor das Laranjeiras para falar do Arias, o meia foi uma das maiores surpresas do campeonato, né? Figurando quase em toda a vitória do Flu entre os melhores da rodada. Ele que foi autor de 7 gols e 10 assistências na competição. O jogador compôs ao lado ali do Paulo Henrique Ganso uma dupla de armação importantíssima no jogo de manutenção de posse de bola, brigado pelo Fernando Diniz lá no Fluminense. Em muitas listas, fatalmente, ele vai ser esquecido, a exemplo do Marçal, a exemplo do Dudu, na lista da CBF, mas não pela nossa. Mesmo sem ter muita mídia, o colombiano que inclusive conquistou uma convocação para sua seleção, né, com as boas atuações no campeonato, ele é presença garantida, presença obrigatória na nossa seleção do Brasileirão, beleza? Então, fechando o meio-campo, o grande nome desse campeonato, Gustavo Scarpa. Versátil, técnico, inteligente, raçudo, qualquer técnico gostaria de ter o Scarpa no seu time. Além de ponta esquerda, ele às vezes foi ala, né, quebrando um galho, montando uma linha de 5-9 verde. Nessa temporada nem tanto, mas na temporada passada ele fez muito bem essa função, inclusive na final da Libertadores. E o jogador também voltou às origens, né, precisou voltar a atuar como um meia central nas ausências do Rafael Veiga, que se lesionou bastante durante a competição. Ele que também foi uma arma importantíssima, ele, o Scarpa, na verdade, né, que eu tô falando, nas bolas paradas, né, nas cobranças de falta, fossem frontais ou também em diagonal, nas bolas levantadas na área, nos escanteios. Ele que se tornou meio que um cobrador de pênaltis oficial do clube também, bateu vários pênaltis durante o Brasileirão. Então o Scarpa fez o melhor ano da sua vida em 2022, só no Campeonato Brasileiro. Foram 7 gols e 12 assistências. Ele se despediu muito honrosamente do Palmeiras, né, já que agora ele vai defender as cores do Nottingham Forest da Inglaterra. Vai ser difícil substituir o Scarpa lá no Palmeiras, beleza? E no ataque, 2 grandes artilheiros. Primeiro, o Germancano do Fluminense, goleador máximo do campeonato, 26 gols, sempre muito bem posicionado, muito bem abastecido pelo time que mais cria chances de gol no campeonato. O argentino é frequentemente elogiado pelo seu recurso para finalizar, quase sempre precisando de apenas um toque na bola. Houve até um lobby, né, da torcida, de parte da imprensa, para que ele fosse convocado pela seleção argentina para a Copa do Mundo, mas o centroavante de 34 anos não terá chance de ampliar a sua marca impressionante de 44 gols na temporada e se firmando ainda mais no top 3 de artilheiros do futebol mundial em 2022. Um dado interessante, todos esses gols, né, do Cano no Campeonato Brasileiro, os 26 gols, foram com bola rolando, nenhum de pênalti. Ele não era o cobrador oficial de pênaltis do Fluminense. Então isso aumenta ainda mais o feito do Cano, que obviamente também foi o artilheiro do Brasil na temporada, não só do Campeonato Brasileiro. E fechando o time, Pedro Raul do Goiás, né, quem olha para os 19 gols dele, que foi vice-artilheiro na competição, duvida que ele começou a temporada como reserva do Esmeraldino. Ex-jogador do rival Atlético Goianiense e também do Botafogo, ele fez a melhor temporada da carreira dele, né, aos 26 anos, tem tudo para ser um dos mais disputados nomes na próxima janela de transferências. O Pedro Raul ajudou o Goiás a fazer um campeonato seguro, né, passando longe de briga contra o rebaixamento e garantindo até uma vaga para a Copa Sul-Americana. E o técnico do nosso time não poderia ser outro, Abel Ferreira,
mesmo com o Mano Menezes no Inter fazendo um grande trabalho, o Fernando Diniz no Fluminense, que foi citado aqui quando a gente citou os jogadores do Fluminense, também com um excelentíssimo trabalho, mas o Abel Ferreira, comandante do campeão brasileiro, Palmeiras dono do melhor ataque da competição, melhor defesa da competição, além da segunda melhor campanha na história dos pontos corridos, a melhor do Palmeiras, no caso, dentro do campeonato. Foram 81 pontos, 23 vitórias, 12 empates, 3 derrotas, 66 gols marcados e apenas 27 gols sofridos, beleza? Então, repassando aqui a nossa seleção do Brasileirão: Cássio no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes e Vitão na zaga e o Marçal na lateral esquerda. André é o volante, Dudu na meia direita, Arias o meia central, Gustavo Scarpa na meia esquerda. Germancano e Pedro Raul são a dupla de ataque, Abel Ferreira, o técnico do nosso time. Nossa seleção aqui do Pautas e Táticas muito diferente, montada pela CBF, que teve o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez na defesa, João Gomes do Flamengo ao lado do André no meio campo, Arrascaeta e Scarpa, né? Os dois meias armadores. E no ataque, né? O Germancano e o Pedro Raul. O técnico deles também foi o Abel Ferreira. O craque foi o Scarpa, nós concordamos. E o revelação deles foi o Endrick, na nossa opinião, foi o Vitão, beleza? Então, você concorda mais com a nossa lista ou com a lista da CBF? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!